Estamos de volta ao vivo, diretamente da TV Canal 20. Esse é o debate entre os candidatos à reitoria da Unimontes. Esse é o segundo bloco e agora iremos propriamente, de fato, ao debate em si. Bom, neste momento, houve um sorteio aqui no primeiro bloco, onde o primeiro candidato pergunta ao segundo candidato. Esse primeiro candidato tem 1 minuto para fazer a pergunta, o segundo candidato tem 2 minutos para responder, logo após a réplica de 1 minuto e depois a tréplica. Bom, nesse momento, quem pergunta é o candidato João dos Reis Canela ao candidato João Batista, que responde. João dos Reis Canela pode se dirigir também ao púlpito para fazer, então, a pergunta. A partir deste momento, o candidato João dos Reis Canela tem 1 minuto. Professor João Batista Silvério, nós vivemos dentro da Universidade Brasileira há algum tempo uma das questões preocupantes que se trata da evasão escolar. Certamente que a Unimontes não está fora dessa grande questão, tem sido, inclusive, observado isso dentro da nossa comunidade acadêmica nessas conversas que estão tendo até aqui. As estratégias para o enfrentamento dessa questão são múltiplas. A nossa universidade tem produzido nessa gestão debates internos, ouvindo os departamentos, no sentido de abordar a questão preocupante da evasão escolar. Nós conhecemos algumas das ideias que a nossa universidade tem, que o senhor comunga com ela, entre elas a questão do bacharelado integrado, que é uma saída importante que merece ser discutida. Eu gostaria que o senhor comentasse qual a importância do bacharelado integrado na abordagem da evasão escolar. Eu entendo, e o nosso movimento Unimontes Nova para o século XXI entende que a evasão ela é uma questão séria, não é um castigo da Universidade da Unimontes, ele afeta várias universidades brasileiras, tem múltiplas causas, né? E naturalmente que o seu enfrentamento terá múltiplas soluções. Mas uma das causas da evasão escolar, que o senhor mesmo fez referência, é a estrutura, a arquitetura curricular acadêmica da Unimontes, que é uma arquitetura do século XIX, e ela não consegue mais dar resposta a alguns problemas que afligem os estudantes do século XXI, tipo da escolha prematura da profissão, da profissionalização precoce, dos currículos rígidos, itinerários de grades curriculares. E, então, existe hoje algumas ideias sobre o enfrentamento desses problemas em conjunto, a flexibilização, etc. E dessas alternativas, e esse é o ponto central que a Universidade Nova para o século XXI aponta, é a estruturação da educação superior em 3 ciclos. E essa educação superior em 3 ciclos, o primeiro ciclo poderia ser focado nas competências gerais do homem e do cidadão, que os cursos profissionais não propiciam, e permitir a matrícula por disciplina, sem pré-requisitos, os itinerários flexíveis, a mobilidade curricular e a aquisição dessas competências gerais importantes para o cidadão e para o homem, que tipo da flexibilização da arte, da cultura, da filosofia, da política. O candidato tem 1 minuto para a réplica. Nós achamos pertinentes as colocações feitas pelo nosso professor João Batista Silvério, candidato à reitora. E é importante que lembremos que, em que pese todas as discussões que temos vivenciado e que coloca que a nossa universidade está em calmaria, está parada, isso é um fato que deve ser levantado, porque é a primeira vez, dentro do contexto da nossa universidade, esse assunto relacionado à flexibilização curricular tem sido enfrentado de forma muito direta, num debate que se iniciou junto aos nossos departamentos, com a participação ainda que eu a considero um pouco acanhada, entretanto de alto valor. É importante que, num texto com flexibilização curricular, precisamos
sabidamente que tenhamos um corpo docente sólido, perfeitamente identificado com as necessidades da nossa modificação em termos de currículo. Sem isso, é impossível. Bom, professor, eu entendo que a universidade nova para o século XXI, ela aponta rumos para viabilizar essas questões, inclusive a flexibilização curricular, né? Que é a estruturação em 3 ciclos, é uma das alternativas. Então, acho que o que a gente precisa fazer é debruçar sobre essas propostas, que não são novas, nem são do nosso movimento, isso está desde a década de 90, né? Nas universidades americanas já estão nesse rumo, as universidades europeias, através do processo de Bolonha, já estão trabalhando nesse rumo, e as universidades brasileiras, depois de 2007, com o Reúne, também estão trabalhando nesse rumo. Então, nós até tentamos iniciar essa discussão na Unimotes. Acho que a discussão que o senhor faz referência aí, que eu participei de um encontro, não estava discutindo a estruturação em 3 ciclos, na verdade, estava discutindo a integração de disciplinas básicas no mesmo curso profissional. Bom, nesse momento, o candidato João Batista pergunta para o candidato Wagner Santiago. Professor Wagner, a gente sabe, né, tem consciência de que, muito embora o orçamento da Unimonte seja um orçamento expressivo, né, da casa de quase 200 milhões de reais por ano, que esses recursos são insuficientes para os investimentos, as expansões e o custeio das ações que são necessárias para a nossa universidade. Então, há uma situação de subfinanciamento. Então, a nossa pergunta é o que o senhor pensa do financiamento da universidade, do subfinanciamento, e como é que o senhor pensa lidar com essa questão no seu próximo, um eventual mandato? Então, excelente pergunta, professor. Nós entendemos que o governo do Estado ele tem algumas limitações financeiras, orçamentárias, então realmente hoje está aquém do que a universidade precisa. Nesse aspecto, nós temos que buscar alternativas. Que alternativas podem ser essas? Foi discutido há muito tempo atrás, durante a reformulação da Constituição Mineira, a possibilidade de 2% da receita corrente do Estado ser transferido para as universidades estaduais, a Unimontes e a UENG. E esse projeto, infelizmente, não levou adiante. Acreditamos que nós poderíamos, primeiro, lutar por isso. Acreditamos que o governo seria muito sensível a essa discussão. Além disso, nós temos representantes no governo estadual, no governo federal, que poderiam ajudar, até como uma forma de contribuir pelo voto que eles receberam do povo, dando retorno a essa região, através de emendas individuais ou, se fosse o caso de poder retomar, de emendas de bancada. Então, acreditamos que são possibilidades que tem de se conseguir isso. Além disso, nós acreditamos, professor, que a Unimontes e a UENG, elas precisam ter uma legislação universitária. Ela não pode ser tratada dentro do que a gente chama de uma vala comum, como se fosse qualquer outro órgão do Estado. As universidades, elas têm suas peculiaridades e merecem ser tratadas de forma diferenciada. E nesse aspecto, nós entendemos que uma legislação universitária poderia dar essa autonomia, tanto financeira, didática, financeira, orçamentária, que tanto a Unimontes anseia. Então, nós vemos que tem possibilidade, sim, de a gente conseguir isso através desses financiamentos, através do legislativo, mediante emendas individuais ou de bancada, e também através de convênios que nós poderíamos celebrar de diversas possibilidades. A FAPEMIG mesmo é um grande fomentador da pesquisa e da extensão e que nós poderíamos usar bem mais a FAPEMIG. Bom, professor, o nosso movimento Unimontes Nova para o século XXI entende que a Unimontes ela tem perdido prestígio nos últimos anos. Isso não é coisa da agora, ela vem perdendo ao longo dos anos. E essa seria uma das causas do subfinanciamento. Ela não está conseguindo sensibilizar os governos, as lideranças, as autoridades. Então,
O nosso movimento propõe uma discussão imediata com a sociedade norte-mineira para reavaliar o papel estratégico da universidade no contexto da sociedade e, a partir daí, pactuar compromissos e negociar com o governo um plano de reestruturação e expansão da Unimonte nos moldes do REUNE, que, como é conhecimento de você, do senhor, foi um plano do governo federal, do Ministério da Educação, que revolucionou as universidades federais. Professor João Batista, entendemos como uma proposta interessante, mas eu gostaria de citar um exemplo. Eu tive a oportunidade, no ano de 2007 para 2008, estar como pró-reitor de Planejamento, Gestão e Finanças, e naquela época nós procuramos todos os deputados mineiros federais, da bancada federal, e buscando recursos para a nossa instituição, justamente dada essa carência do subfinanciamento, como o senhor bem chamou. Só para o senhor ter ideia, naquele ano, nós conseguimos mais de 10 milhões de reais de recursos. Então, nós acreditamos que tem como, sim, conseguir esse financiamento para a universidade. E basta para isso saber onde buscar esse recurso, ter a classe política como uma grande aliada para esse processo. Neste momento, nós damos continuidade ao primeiro debate entre os candidatos à reitoria da Unimontes e, olhando aqui o regulamento, os candidatos estão certos. Agora, o candidato Wagner Santiago perguntará para o candidato João dos Reis Canela, né? Fechado, então, uma pergunta para cada um. Só lembrando que este debate é apresentado pelo Plano de Saúde São Lucas, Juntos pela Sua Saúde, telefone 3218 3000, segurança e tranquilidade. Também a Remax. Quer vender ou comprar um imóvel? Entre em contato com a Remax Imobiliária Triama. Telefone 3690-2500. O candidato Wagner pode, então, fazer a sua pergunta dentro do tempo de 1 minuto. Obrigado. Candidato professor João Canela. Nós temos um importante setor na nossa instituição, que é o Hospital Universitário. E temos visitado bastante o nosso hospital e temos escutado dos nossos colegas professores que lá trabalham, dos servidores, dos acadêmicos, uma constante falta de material para eles poderem trabalhar. Às vezes faltando materiais básicos dentro do nosso hospital, e isso tem trazido problemas para os nossos clientes, as pessoas que estão lá procurando um atendimento à sua saúde, melhora, etc. e tal. Nesse aspecto, eu queria saber do senhor por que isso vem acontecendo e isso reporta de que maneira na saúde, na saúde da população, e uma vez que percebemos também que tem alguns leitos que estão desocupados e que poderiam atender a nossa população. Nós agradecemos a importância e o contexto da pergunta do candidato Wagner, do Paulo Santiago, e gostaria de pontuar o seguinte. O Hospital Universitário, dentro da nossa gestão especificamente, passou por um momento de reestruturação extraordinária, inclusive resgatando com a iniciativa privada os investimentos que, infelizmente, estavam parados. Só na nossa gestão nós conseguimos, junto ao Grupo Alstar, investir da ordem de 10 milhões de reais em estruturas fundamentais ao funcionamento do Hospital Universitário. Uma delas foi a questão do Bloco B, onde se localiza as enfermarias atualmente reestruturadas, novas, de excelente qualidade para a clínica cirúrgica, a emergência, funcionando ali um CTI de adultos com 7 leitos. Pontuo que, na verdade, é um CTI para 10 leitos, mas está funcionando apenas 7 em decorrência da responsabilidade de gestão, uma vez que o restante dos leitos ainda não está credenciado para que receba os subsídios adequados com relação ao financiamento do SUS. É um ato de responsabilidade de gestão. Eu gostaria de lembrar que essas questões relacionadas com materiais, nosso hospital e também medicamentos padece dessas questões vinculadas principalmente ao respeito que necessariamente qualquer gestor possui com relação a 8666, que é a lei de licitação que nós temos e que precisa ser seguida. É interessante notar que mesmo apesar dessas dificuldades,
a gestão tem conseguido suprir as nossas necessidades básicas, em que pese que, às vezes, infelizmente, dentro do processo de gestão, não há nenhum milagre, não há nenhuma postura messiânica através da qual nós podemos resolver essas questões definitivamente. A saúde no Brasil, infelizmente, está em crise. E é importante que nós analisemos isso. Então, professor, o senhor esteve, antes de estar como reitor da instituição, o senhor esteve como superintendente do hospital. Então, o senhor teve um tempo como vice-reitor, superintendente do hospital, então praticamente quase 8 anos à frente da gestão. Isso não invoca uma falta de planejamento das atividades, uma vez que temos que realmente seguir a legislação, é pertinente seguir a legislação, está certo, mas nós temos que usar a legislação em benefício da situação, em benefício do que a população quer. O senhor não entende que, nesse caso, está ocorrendo uma falta de planejamento das atividades para não faltar, uma vez que os outros hospitais privados, como a Santa Casa, o Dilson Godinho, o Hospital Haroldo Torinho, eles têm que bancar uma folha de pagamento e ainda suprir com todos esses medicamentos materiais. O nosso hospital universitário, praticamente, ele não precisa bancar a folha de pagamento, uma vez que é bancada pelo Estado. Então, por que faltar material se tem o dinheiro para ser comprado? Na verdade, essa é uma pergunta interessante e está muito alinhada com a sua atividade. O senhor é contador. E é interessante notar que, dentro do processo de gestão, nós temos as chamadas verbas carimbadas, não é isso, meu professor? Dentro desse aspecto, dentro de um processo de gestão que tem uma lógica e que precisa ser legitimamente seguida, o Hospital Universitário tem hoje um alinhamento da sua gestão plenamente saudável. É interessante que nós, mesmo com as dificuldades operacionais que são pertinentes ao processo de gestão pública, nós conseguimos hoje manter o nosso hospital universitário e sabemos a importância que é termos a folha de pagamento. Entretanto, na iniciativa privada, que o senhor é conhecedor também desses aspectos, isso é substituído por outras atividades que são de recrutamento de recursos, como é a assistência a serviços privados e também a convênios, o que dá liberdade de gestão. Esse, então, foi o segundo bloco, pergunta entre os candidatos à reitoria da Unimontes. Só lembrando que esse debate tem a apresentação de Plano de Saúde São Lucas, Juntos pela Saúde, e também a Remax Imobiliária, 3690-2500. Plano de Saúde São Lucas, 3218-3000. Nós vamos agora para o intervalo comercial e já já nós estamos de volta para dar continuidade à rodada de perguntas.